Talvez você já tenha visto o nome Vini na Goetia, no Grimório, no sigilo, em algum canto da internet ou em um vídeo que tem aqui na Corte das Corujas. Porém, o que ninguém te conta é que por trás desse nome curto existe uma das forças mais estratégicas, discretas e letais da magia Goetia. Vini é descrito ao mesmo tempo como rei e conde, sendo fortalecido pelas energias tanto solar quanto marcial. Normalmente montado em um cavalo negro, com a cabeça de leão e segurando uma víbora ou um cajado de víbora na mão. É assim os relatos mais comuns sobre essa entidade. Porém, o que esses grimórios não explicam direito e muitas vezes eles tentam ocultar é o que isso significa na prática para quem está em guerra ou precisando de proteção ou tentando segurar a própria vida enquanto as tempestades caem, pois todos esses assuntos são dos domínios de Vini. Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje o que eu quero te mostrar é porque, na minha experiência, Vini é um dos melhores Diamonds para proteção que você pode encontrar na Goetia. E vou trazer como ele trabalha construindo o que chamamos de castelos ou torres astrais e também derrubando as defesas do inimigo. Nem toda mensagem que eu trago aqui é para todo mundo, mas se você curtiu essa mensagem, esse assunto, deixa a sua curtida aqui também, porque isso ajuda o YouTube a levar esse vídeo adiante para pessoas que estão procurando por esse assunto. É a sua participação e o seu ato mágico em amplificar a mensagem da Corte das Corujas. Sua curtida é um pequeno selo que eu reconheço, eu recebo, eu sigo. Se fez sentido, aguarda aí você curtir o vídeo. Um pouquinho diferente do outro vídeo que eu fiz sobre Vini, aqui eu vou trazer um pouco mais de detalhes, principalmente como ele aparece na Goetia. Ele é o 45º espírito, número 45, atua tanto rei como conde, tem 36 legiões abaixo dele, é muito conhecido para proteções em tempestades. Já expliquei como ele aparece na maioria das vezes, para mim ele apareceu de outra forma. E alguns dos poderes de Vini que são muito úteis na prática mágica. Descobrir coisas escondidas, revelar ataques e bruxas e feiticeiros que estão te atacando, normalmente por sonhos. Fala sobre passado, presente e futuro. Ajuda a construir torres de proteção. Ajuda a derrubar muralhas inimigas. Ajuda a derrubar muralhas como um todo, seja abertura de caminhos, e ele é muito conhecido por causar tempestades. Eu gosto de brincar que Vini é uma máquina de guerra e também o bastão da punição. Na prática, isso é uma coisa muito simples. A coisa com a qual Vini mais é conhecido é por erguer muralhas que te defendam e ajudar a derrubar as muralhas inimigas. Ou seja, eu trouxe esse relato no outro vídeo, que foi uma pessoa que estava me atacando de várias formas, e eu fiz um ritual de proteção com o Vini, foi muito legal porque assim, eu vi vários blocos caindo ao meu redor, formando meio que um castelo, assim. Era um castelo meio verde, meio translúcido, uma pedra meio tipo sei lá, um quartzo verde, uma coisa assim mais translúcida. E ele fez esse ritual, enfim, falou que ia me proteger e falou que ia devolver o ataque da pessoa com muita água. Ficou por aí. Passou alguns dias, foi um período que deu uma chuva muito forte em São Paulo, muito forte, assim. Foi acho que o recorde de chuva em um dia. E até lugares que não alagavam, alagaram. E essa pessoa estava num lugar, a casa, escritório, a empresa dessa pessoa estava num lugar que não alagava, e esse lugar alagou pela primeira vez. E a pessoa perdeu tudo. Consequentemente, assim, ela perdeu tudo de material. Não perdeu a vida, levou anos para reconstruir, mas a pessoa parou de me atacar. E aí eu fiquei sabendo, tipo, 3, 4 dias depois do ritual, foi essa chuva. Foi um período mais ou menos assim, não lembro direito, vou ter que olhar o Grimório pra ver isso. E aí passou mais uns 3, 4 dias, tipo assim, passou uma semana do ritual, eu fiquei sabendo que essa pessoa tinha perdido tudo. Então, esse foi um relato que eu tive com ele. Eu vou te convidar a atravessar esse período de 2026 junto com a Corte das Corujas. Então se inscreve e assim ativa as notificações aí no sininho para que você não perca nenhum dos vídeos. O segundo relato que eu tenho com o Vini foi um outro trabalho que eu fiz de proteção e tinha uma pessoa que eu suspeitava dela para ataques e suspeitava que ela me bisbilhotava via oráculos, via algumas coisas.
Eu fiz esse trabalho de proteção com vinho e tal, tal, tal. E assim, eh, foi muito incrível, porque essa pessoa ela desapareceu, assim. Ela parou de ver minhas redes sociais, ela parou de falar comigo, ela parou de perguntar, mandar mensagem, assim, porque ela perguntava muito. Eu tinha um pé atrás com isso. E aí, eh, eu fui, eh, jogar búzios com a minha mãe pretinha, que é o apelido que ela tem, tá, gente? Deixando bem claro, eu já falei dela algumas vezes. E tinha sido depois desse ritual com o Vini. E ela me falou o seguinte: ela falou, olha, eu vejo um leão sentado em cima dos búzios. Eu não, mas não é Xangô. Para quem não sabe, leão dos símbolos de Xangô. Mas não é Xangô. E ele está sentado em cima dos búzios e os búzios não vão falar. Volta outro dia e você vai ter que pedir permissão para essa entidade para ela para poder falar sobre os búzios. Pensei se eu devia abrir isso aqui, mas estou abrindo. E aí eu fui, fiz outro ritual com o Vini, chamei ele falou: ah, você não queria que parasse de bisbilhotar teus caminhos via oráculo? Eu fechei. Ponto. Tipo assim. E a conversa com o Vini é muito direta e reta, assim, sabe? É bem simples. É diferente de outros Diamonds floreados, não é. Bateu, levou. E aí, enfim, terminei. Liguei pra mãe pretinha. Falei, mãe, podemos fazer de novo? Podemos. Fui lá, ela jogou o búzio, deu tudo certo, não apareceu mais o leão, enfim. E aí foi uma questão interessante, porque assim, como que, embora egrégoras e energias diferentes, né, o astral acaba sendo um só. Então isso aconteceu também com o Vini. Bom, um outro convite que eu vou te fazer é participar do Ninho da Prosperidade, que é a nossa egrégora coletiva, mantida pela Corte das Corujas, do qual várias práticas acontecem diariamente para aumentar a abundância e a prosperidade dos membros. E aqui eu quero trazer também sobre o arquétipo do Vini. O leão, o cavalo negro, essa víbora. Né? Então, assim, esse leão que aparece coroado, ele vem trazendo essa questão de soberania, realeza, poder solar, coragem. E aí, cabe ao magista inteligente, no trabalho com os Daimons, e aqui tá uma chave mágica por isso, eu te digo, assiste até o final do vídeo. Entender que os arquétipos que esses Daimons utilizam, eles são mensagens subliminares de seus poderes e atuações. Então, se você tem um bestiário mágico, se você tem uma referência mágica grande, né, uma biblioteca mágica grande no sentido de conhecimento, você olha para o arquétipo e fala, tá. Então, por exemplo, Vini é excelente para cura. Você não vê ninguém falando de Vini para cura. Inclusive, eu trabalhei com Vini para cura, e não Agares, e não outra entidade, quando eu passei pela minha cirurgia do joelho. Tinha tudo a ver com ele, por vários assuntos que são muito pessoais. É, que é o símbolo dessa víbora na mão. Não só um símbolo de poder, de autoridade, mas também um símbolo medicinal. O cavalo negro, ele tem, entre outras características, essa capacidade de se ocultar à noite. Então, o Vini, como toda entidade solar, vai trabalhar a invisibilidade. Mas, tanto que Vini trabalhou a minha invisibilidade para os oráculos. Mas a invisibilidade de Vini é bem diferente da invisibilidade de Bael. Bael parece que ele fecha a tua energia, assim, parece que, eu vou dizer, seu campo é gigante, Bael encurta o teu campo, assim, para ele ficar o menos perceptível possível. Já Vini, parece que ele não fecha seu campo, mas ele é como se ele mudasse a ressonância do seu campo como uma ilusão. Então a pessoa, quando tenta no seu campo, ela é direcionada para uma ilusão. É muito interessante esse trabalho de Vini. E uma questão muito interessante sobre Vini é essa ligação do sol e água. Então, Vini não é, como todo rei Goethe, ele não é uma explosão caótica. Ele não é um Vapo, ele não é um Valak, ele não é um Berith, ele não é um Andromalius. Ele é muito estratégico. E ele é um rei focado na guerra. Para mim, Vini está intimamente ligado a Sekhmet. E eu quero explorar isso nas próximas vezes que eu o convidar para os rituais. Principalmente tem uma questão interessantíssima sobre Vini, que essa questão de erguer ou derrubar muralhas. E relacionado à água, erguer e derrubar muralhas emocionais que fazem com que você não conquiste o que você quer ou justamente que te bloqueiem. Nessa análise simbólica, ele trabalha essa combinação entre fogo sob águas turbulentas, onde ele oferece proteção, claridade e autoridade, operando dentro do campo
e do caos emocional das tempestades, das enchentes, dos colapsos, como eu já trouxe aqui. Eu já falei das primeiras vezes que Vini se apresentou num ritual para mim. Teve uma vez, foi muito interessante, que eu eh, quis trabalhar com o Vini para entender quais eram os furos nas minhas defesas. E aí, foi um trabalho que eu fiz de invocar Vini, e eu literalmente pedi para que ele testasse as minhas defesas mágicas. E conforme as minhas defesas mágicas foram respondendo, eu fui fazendo trabalhos adicionais com ele e com outras entidades. E aí que tá uma questão que é primordial na Goetia. É você trabalhar com essas entidades não simplesmente para que elas façam o que você quer, porque você consegue fazer isso principalmente na Goetia mais tradicional, onde você utiliza dos nomes potências divinas, dos anjos, arcanjos e várias ferramentas para obrigar essas entidades. Mas em uma Goetia de lucidez, aonde você fala para essa força operativa, fala assim, olha, eu quero crescer, eu quero ascender, eu quero achar quais são os pontos que me amarram na mediocridade que eu tenho hoje. E eu busquei muito na minha interação com essas entidades e com outras, e com todas praticamente, muito essa resposta. Quais são os pontos que eu preciso crescer para sair da mediocridade que eu sou hoje? Né? E quando eu digo dessa mediocridade, de ser realmente um iniciante. Então, é, esses são pontos chaves que só ficam com quem assiste o vídeo até o final. Por isso também eu vou te convidar, caso a sua vida esteja um caos e você está precisando aí de uma consulta, de um feiticinho ou de um ritual de alta magia, me chama aí, o link para falar comigo no WhatsApp está aí na descrição do vídeo e eu vou fazer o melhor que eu posso para te auxiliar aí nesse período de transição, principalmente nesse ano de 2026. Então, essas são algumas das questões que eu trabalhei com o Vini. Outras questões que eu trabalhei com o Vini foi pela saúde dos meus animais. Ele é muito bom nesse sentido. Enquanto Boer, ou Bauer, ou Boer, é, é um Daimon muito focado na medicina humana, Vini vai trazer muita saúde para os animaizinhos, tá? É, e funciona muito bem. Tá? Principalmente se você tem animais que são familiares, como eu tenho, né, que recebem, querendo ou não, esses animais recebem muitos ataques, e às vezes eles pulam na frente do ataque para te defender, que essa é a função de um familiar. Aproveita aí e comenta se você quer saber o que são familiares na bruxaria e na magia, e aprender mais sobre esse tema, eu trago num vídeo futuro. Então, Vini, trabalhei para isso também. Outra coisa que eu trabalhei com Vini que é muito interessante é para proteger riquezas. Então, por exemplo, assim, você funciona muito bem para quem trabalha com vendas, para quem funciona para quem trabalha CLT, tem um emprego também. Que é o seguinte: você tratar com o Vini para que ele crie uma fortaleza e uma segurança, uma torre de proteção e de ancoragem para aquela fonte de renda, para que você se sinta seguro. Principalmente se você trabalha com vendas, porque, por exemplo, vamos supor que você vende, sei lá, um produto X para um tipo de empresa. Não é só você que vende esse produto no mercado, tem outros vendedores competindo com você. Então, você pode trabalhar com o Vini para você bloquear aquele cliente de outros vendedores, para que aquele cliente lembre só de você, por exemplo, e funciona muito bem. É, é essa questão, e aí que tá, eu vou deixar uma chave mágica nesse ponto do vídeo, e de novo, assiste os vídeos até o final. Vou deixar uma chave mágica. A magia é o poder de tirar da imaginação e manifestar no real. Então, se você sabe que esse Daimon constrói e derruba muralhas, quais muralhas você pode escolher para ele construir ou derrubar? Em quais áreas da vida? Né? Porque tem gente que lê o Grimório e vai pelo pé da letra. Poxa, talvez você precisa trabalhar com esse Daimon para derrubar as crenças limitantes que você tem, porque você tem uma trave no meio da cara que não deixa você ver o seu próximo passo. É, talvez você vai trabalhar com esse Daimon para criar uma muralha para defender a tua saúde, porque você é uma pessoa de saúde frágil e sofre muito ataque. Talvez você vai trabalhar com esse Daimon para defender a tua casa de inimigos externos, de ladrões, seja físico, seja espiritual. Talvez você vai trabalhar com esse Daimon, como eu falei, para defender uma fonte de renda. Talvez você vai trabalhar com esse Daimon para atacar o que protege a fonte de renda de alguém. Então, assim, pare de ir pelo literal.
Entenda o conceito e, a partir do conceito, desmembre a o propósito efetivo de um ritual que vai funcionar para você. E é isso que vai fazer a sua prática mágica evoluir de uma forma muito produtiva. Como eu vinha dizendo, quando Vini, quando dizem de Vini, perdão, que ele constrói torres, derruba muralhas, causa tempestades, eles estão falando dessa arquitetura energética. Então, esses três princípios, fortificação, erguer castelos astrais ao redor de você, da sua casa, do seu trabalho, das pessoas que você inclui no pacto. Ele também serve, como eu fiz, fechar barreiras, fechar brechas, reorganizar suas defesas e tornar os ataques mágicos mais difíceis de passar. Um ponto que eu gosto de trabalhar com o Vini é essa capacidade solar que ele tem, do mesmo jeito que ele oculta, ele revela. Ele expõe bruxos, feiticeiros e pessoas que trabalham contra você. Ele traz à tona ataques ocultos, intenções escondidas, as traições, e aí você pode tratar com essa entidade que ele tem 36 legiões, são 36 mil espíritos que ele governa. Então ele pode disponibilizar um para te avisar sempre que tiver uma traição, sempre que tiver alguém tentando te atacar. E aí você pode combinar com ele como você gostaria de ser avisado, por um som, por um barulho, por uma palavra-chave que a pessoa vai falar, por é, uma sensação corpórea, né? Uma outra questão importante, entenda que Vini também vai trabalhar com você o desmantelamento, ele derruba muralhas. Então, ele derruba as muralhas do inimigo, ele destrói defesas, ele arrasa com estruturas através das tempestades, sejam elas físicas, emocionais ou materiais, perdão. E aí, o que que acontece? É muito legal, por exemplo, assim, tem mais dois Daimons, que se não me engano chamam Hauris e Malfas, que eu já trabalhei com eles também, que eles fazem o quê? Eles, toda a construção de defesa que Vini criou, eles armam elas com máquinas de guerra. Ou seja, não só Vini constrói uma defesa, como você pode chamar Hauris e Malfas para colo colocar nessas torres de proteções ferramentas de contra-ataque. Quem tentar atacar essa defesa vai levar chumbo. Então, olha que interessante e que profundo é o conhecimento da Goetia, de você saber trabalhar Diamond por Diamond para empilhar diferentes energias em um contexto que vai favorecer aonde você quer chegar. E eu vou trazer aqui para você um convite muito especial. No dia 1º de fevereiro, nós vamos realizar um ritual coletivo com Reikon Divine para a proteção, defesa e vitória contra os seus inimigos. Então, vai ser um ritual focado na eliminação de forças hostis contra você, quebra de ataque, proteção. É o ritual das atalaias de proteção divina, que é justamente construir essa muralha ao redor do teu campo. Como que você faz para participar desse ritual? No primeiro comentário está o link que te leva direto para o ingresso no coletivo. Pagamento por Pix ou cartão. E, se faz sentido com você, entra no coletivo, porque 2026 é guerra, 2026 tem muita coisa acontecendo e você precisa estar forte e coeso. Eu vou trazer uma questão aqui, onde Vini é associado à fome e administração, também chamado de o terceiro cavaleiro do Apocalipse. Isso é uma associação de alguns autores, principalmente católicos, tá, que associam Vini como o cavaleiro da fome. Porém, não confunda isso como uma miséria gratuita, mas como balança. Esse cavaleiro, ele pesa os grãos e ele controla os recursos e ele distribui esses recursos de acordo com a inteligência e moralidade dele também. Isso significa que, em termos mágicos, Vini vai trabalhar escassez e abundância, onde você pode trabalhar para entender quais são os seus hábitos que te tornam escasso e como a transmutação desses hábitos vão te trazer prosperidade. Como todo rei goétio, Vini é excelente para administração e gestão de recursos. Tá? E aqui vai uma dica. Tá? Vini também é excelente para atacar os campos férteis do inimigo. Ou seja, fazer um ataque cirúrgico na onde aquele inimigo tem o seu ganha-pão, na onde aquele inimigo planta a sua semente. Tá? Entenda que Vini não é um protetor, não é apenas um protetor violento, ele também pode ser um professor que te ensina responsabilidade com o teu próprio reino, como todos os reis fazem na Goetia. E aí aqui,
Eu vou dizer que eu já trabalhei com o Vini justamente para segurar alguns ganha-pãos, algumas fontes de receita que eu tinha, que eu estava sofrendo algumas concorrências. E funcionou muito bem. Não vou dar detalhes, porque no meu trabalho eu sou uma pessoa muito pública, então é muito fácil rastrear se eu der muita informação. Bom, falando também de prosperidade, acredito que eu já te convidei para o Ninho da Prosperidade, para que você participe lá conosco. O link está aí na descrição. Seja muito bem-vindo a uma egrégora coletiva de prosperidade. Um ponto diferente que eu vou trazer sobre Vini do que as pessoas falam é esse seu arquétipo solar leonino, onde ele está muito ligado à vitalidade, crescimento, expansão, porque a chuva também é fertilizadora, né? E a tempestade, às vezes, ela é necessária para arrancar do solo a parte morta e revelar a parte fértil mais profunda. Tá? Então, Vini também vai trabalhar todas essas questões. Vini também concede reinos, honras e prelazias. Prelazias são títulos, são prêmios, são reconhecimentos públicos. Tá? Como eu falei, Vini muito bom para a saúde, saúde animal também. Tá? Outra coisa importante, ele governa esse ponto de encontro entre sol e água. Então é o fogo que aquece a água que gera essas tempestades. Então, por isso, Vini pode ser muito utilizado para aumentar a tua força solar. Caiu alguma coisa aí que eu não vi para onde. Ah, paciência. Um, Vini também é excelente para estudos em inteligência, principalmente relacionado à área da medicina, curandorismo, tá? E outra coisa que Vini ajuda muito, acelerar processos de aprendizado. Essencialmente quando você tem bloqueios emocionais te impedindo de aprender determinado assunto. Um dos trabalhos que eu estou fazendo com o Vini mais recente é para minha irmã que estuda medicina, para facilitar o caminho dela no aprendizado de temas complexos e difíceis. E aqui eu vou te fazer um convite muito especial. Eu estou inaugurando em março o Priorado dos Tronos Goétios, que é o meu círculo de trabalho só com Goétios, para ensinar, depois de tanto me pedirem, como eu trabalho com Goetia, as minhas técnicas, as minhas ferramentas. Para quem sabe, a minha caminhada na Goetia foi ensinada por Astarô e por Miguel Arcanjo, por incrível que pareça. E aí vem esse conceito que é o Priorado dos Tronos Goétios, onde eu vou ensinar vocês a trabalharem nesse estilo que eu desenvolvi e também a fazermos rituais de Goécia em coletividade. Então, se você busca uma verdadeira ascensão, o trono os tronos goétios, perdão, eles são essa estrutura. O link está na descrição para falar comigo. Entenda que esse não é um trabalho para todo mundo e que você vai ser validado para entrar ou não nessa egrégora. Eu quero trazer um pouco aqui do que você pode ofertar para Vini quando for trabalhar com ele. E já deixo de cara, tá? Vini não é uma entidade para curiosidade experimental. Ele responde muito bem, desde que você trabalhe com objetivo, respeito e postura dentro do teu próprio território. Alguns dos elementos simbólicos que você pode trazer para Vini incluem pedras de proteção e poder, como jaspe, turmalina negra, obsidiana, granada, ametista, videiras, vinhas e uva e vinhos, principalmente os vinhos e licores, tá? Os licores das bagas. São bagas, são frutas como uva, framboesa, como amora. Então, licores desse tipo de fruta são muito bem-vindos, tá? A dualidade entre embriaguez e soberania, carnes bem temperadas e especiarias do fogo, com toque agridoce, mel, canela, noz moscada, todas as correspondências solares podem ser utilizadas também. Outro simbolismo legal são os felinos, seja gatos, pretos ou laranjas. Aquele gato, tem um gato que parece um tigre, acho que ele é mexicano, inclusive, tem tudo a ver com Vini, mas são alguns dos pontos, tá? E aí uma coisa muito incrível na minha jornada com Vini, que eu já fiz oferendas com carne assada, com receitas inclusive que ele pediu certas especiarias na receita, e ele próprio não gosta de sacrifícios de animais. Então, uma coisa é você adquirir uma carne e fazer aquilo em oferenda e comer ou entregar na natureza em honra a Vini. Agora, no rito, um animal ser sacrificado durante o rito para ele não dá certo. Isso foi até uma mensagem que eu tive com o trabalho com ele. Então, é muito interessante, porque tem Daimons que sim gostam desse tipo de sacrifício. Eu queria trazer aqui para você também que não peça, seja para Vini, seja para qualquer Daimon, e aqui está uma chave mágica, por isso eu falo, fica até o final do vídeo.
Não peça aquilo que você não dá conta de sustentar. Ou do que você não está disposto a sustentar. Goetia não é para curiosos. Também vou deixar bem claro, não use Vini como um instrumento de vingança infantil. Ele não opera dessa forma, pelo menos nunca operou comigo. Mais importante ainda, estabeleça limites claros. Proteção, corte e justiça não é sadismo. Tem pessoas que, por ego, não basta contra-atacar ou atacar uma pessoa que elas não gostam. Elas precisam levar isso ao extremo. E isso é uma coisa que eu nunca vi acontecer com o Vini. Tá? Vini respeita os magistas que entendem que realeza reconhece realeza. Bom, eu vou te convidar a conhecer o meu curso de magia dos fundamentos dos quatro elementos. É um curso completo que fala sobre o poder da magia dos quatro elementos, traz aí bruxaria, cabala, hermetismo, traz praticamente todas as vertentes, porque a magia dos quatro elementos é o fundamento de todo o esoterismo ocidental. Então, se você quer, na sua jornada mágica, acelerar o seu aprendizado, esse curso é para você, o link está na descrição. Bem, nesse vídeo, nós olhamos para Vini como esse rei conde da proteção, da fome e da tempestade, trouxe aí um mar de conceitos para que você possa explorar mais essa entidade. No próximo portal, eu vou trabalhar com outras entidades. Então, se você tem predileção por alguma que você queira saber, entra aí nos comentários e fala, Haruel, assim que possível, traz o vídeo sobre tal entidade. E eu faço esse preparo para você. E assim, entenda cada Daimon como um trono, como um território inteiro a ser explorado. E que os grimórios que existem sobre eles, são o mínimo do mínimo, e às vezes eu vou dizer isso não desonrando quem escreveu os grimórios, mas são até verdadeiros lixos. São só o ponto de partida para você explorar essas entidades com muita profundidade. Muita gente aqui vê o vídeo e some. Poucos ficam para ver o trabalho real da Corte das Corujas. Se você quer saber como se aprofundar em todos esses assuntos, deixa um comentário lá. Eu caminho com a Corte das Corujas. E assim eu saberei que você está aqui de forma séria. Uma coisa importante aqui e uma chave mágica. Vini não é o terror da noite, nem um monstro de filme. Ele é um rei sábio, estrategista e guerreiro. Trabalhe com essa energia com responsabilidade. Honre a si mesmo e honre a entidade que você chama nos seus rituais. Eu vou ficando por aqui, um super beijo de corujas e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!